querida aluna, meu caro aluno, continuando o nosso curso de Direito Civil, chegou a vez da gente falar sobre os bens. Vamos logo de cara para a definição de bens e um probleminha que é a relação entre bens e coisas que você vê aqui embaixo. Em primeiro lugar, o que são bens? A ideia de bens, a definição bem ampla dele, vem a ser valores materiais ou imateriais que servem de quê? De objeto de uma relação jurídica. A ideia que eu quero passar para você é a seguinte, que nas aulas anteriores a gente viu os sujeitos da relação jurídica. Vimos pessoa natural e pessoa jurídica, que são justamente os sujeitos dessa relação. Chegou a vez a gente falar do objeto da relação. E o objeto da relação vem a ser a coisa, vem a ser o bem. Então, tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica recebe o nome de bem. Repare só, essa caneta é um bem, essa tela é um bem, a câmera que nos filma é um bem, o seu computador é um bem, o imóvel, o carro, tudo isso pode ser objeto de uma relação jurídica, tudo isso pode ser considerado um bem. Segundo toque, qual a diferença entre bem e coisa? Não há na doutrina uma clara distinção entre bem e coisa. O próprio Código Civil não faz de maneira clara, precisa essa diferença. O próprio Código Civil vai fazer uma certa confusão entre a separação entre bens e coisas. E a gente vai optar aqui pela visão da maioria, que entende o quê? Que coisa é aquilo que é corpóreo, ou seja, aquilo que tem existência material, que tem um corpo. Então, essa caneta seria uma coisa, o computador é uma coisa, o seu computador é uma coisa, a sua mesa é uma coisa, a cadeira, o carro, aquilo que tem objeto corpóreo vem a ser coisa. Enquanto que a palavra bem, que ela é usada de uma maneira genérica, ela ficaria para aquilo que vem a ser o quê? Imaterial, ou seja, aquilo de existência abstrata. Exemplo, o direito de crédito, o direito à sucessão, ficariam com a categoria de bens. Essa separação é só se cair em prova. Na verdade, se cair em prova, uma pergunta só. O que é coisa? Resposta. É aquilo que tem existência corpórea, que tem existência material. Diga-se passagem, essa separação tem mais relevo em direito penal. Pois em direito penal, quando você estuda, por exemplo, o crime de roubo ou de furto, roubo e furto vem a ser o quê? Subtrair coisa alheia móvel, sendo que o roubo com violência, o furto não. Repare só, subtrair coisa alheia móvel. A palavra coisa aqui naquilo que é corpóreo. O furto é quando você subtrai algo corpóreo, não incorpóreo, não uma coisa de existência abstrata. Assim sendo, muito cuidado em prova, que se alguém indagar a você o que é coisa, já sabemos. Coisa é aquilo que tem existência corpórea, que tem existência material. Mas se por acaso ele não indagar você de nada, se por acaso ele não indagar você de absolutamente nada, não fica fazendo a separação não, tá joia? Só faz se o cara perguntar. Então daqui para frente no Código Civil, ora aparece bem, ora aparece coisa, sem nenhuma distinção. Combinado? Então vamos lá. Característica dos bens. Deixa eu só apagar aqui o quadro para a gente ver a característica desses bens. Primeiro, bens é aquilo que vai ter o quê? O interesse econômico. Primeiro detalhe é esse. Para ser objeto de uma relação jurídica, é preciso que tenha algum interesse econômico, ou seja, tenha uma gestão econômica autônoma. Por que isso? Porque quando você fala que é objeto de uma relação jurídica, você está admitindo que aquela coisa possa ser vendida, doada, que aquela coisa possa ser objeto de propriedade, possa ser objeto de uso capião. Portanto, você vai dar um destino econômico a isso, você vai dar um valor econômico a isso. Por isso que a gente diz que é uma gestão econômica autônoma. E, portanto, a outra característica do bem é que você acaba subordinando o bem a uma pessoa. Sim, porque se o bem é aquilo que é objeto de uma relação jurídica, você acaba subordinando a um titular, ou seja, a um proprietário, a um possuidor. Então, quando eu penso em bem, eu tenho que pensar nessas três variantes.
Primeira variante do esquema passado. Bem é aquilo que é objeto de uma relação jurídica. Segunda variante, que bem tem um valor econômico, tem uma gestão econômica. E terceiro fator, que é objeto de titularidade. Alguém se torna proprietário. Alguém vai se tornar proprietário desse bem. Alguém vai se tornar possuidor desse bem. Ou seja, há uma subordinação ao seu titular. Combinado? Vamos lá. Seguindo agora. Existem bens que não podem ser objeto de relação jurídica. Ou melhor, que não são objeto de uma relação jurídica, mas até podem no futuro vir a ser. E eu separo 3 itens: as coisas comuns, as coisas sem dono e as coisas abandonadas. Qual a diferença entre elas? Coisas comuns são aquelas coisas que são suscetíveis de apropriação. Se na sua prova for perguntada a você o que é coisa comum, é aquela que é insuscetível de apropriação. Exemplo, o ar que a gente respira, o planeta Terra, o planeta Marte, as estrelas e por aí vai. Essas coisas que são insuscetíveis de apropriação e, consequentemente, qualquer pessoa pode utilizar, são chamadas de coisas comuns, tá bom? O ar que nós respiramos é um bom exemplo. Temos agora a figura das coisas sem dono. E aí toma cuidado em prova, porque às vezes ele faz confusão de coisa sem dono com coisa abandonada. E aqui na coisa abandonada, um outro probleminha que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele faz uma comparação com coisa perdida na prova. Então, muito cuidado aqui nesse esquema. Coisa abandonada é a chamada res nullis, que são aquelas... Coisa sem dono, são as res nullis, ou seja, aquilo que não tem dono. E, portanto, se alguém se apropriar, torna-se proprietário. É o caso de quê? Dos animais de caça e de pesca. Repara bem, o peixe no oceano. O peixe no oceano, ele não tem dono, ele não pertence a ninguém. Tome cuidado, que algumas pessoas acham que o peixe no oceano seria uma coisa pública. E não. Porque se fosse coisa pública, eu não poderia me apropriar dele. Eu teria que fazer uma licitação para adquiri-lo, que seria uma loucura. Ninguém poderia pescar. Não é por aí. Então, o peixe que está no oceano, não estou me referindo ao peixe de cativeiro, estou me referindo ao peixe que está livre no oceano, ele é uma coisa sem dono. Então, se eu me apropriar dele, eu me torno o quê? Proprietário dele. Beleza? Agora, toma cuidado com as coisas abandonadas, chamado res derelicta. O que são coisas abandonadas? São aquelas coisas que tinham dono e o dono renunciou ao direito de propriedade. O dono abriu mão do direito de propriedade. Então, ela tinha um dono, ela tinha um proprietário. E esse proprietário abriu mão do direito de propriedade. Ele renunciou ao direito de propriedade. Então, o que acontece é o seguinte: eu pego essa caneta e jogo no lixo. Quando eu jogo essa caneta no lixo, eu estou abandonando essa caneta. Eu estou deixando de ser proprietário dessa caneta. Essa é uma coisa abandonada. Um excelente exemplo são coisas que são jogadas no lixo. Essas coisas que são jogadas no lixo, elas estão na categoria de quê? De coisas abandonadas. Beleza? Segundo fator, não confundir coisa abandonada com coisa perdida. A coisa perdida é aquela que tem dono, apenas ela não encontra-se em poder do dono. Então, por exemplo, essa caneta eu esqueci aqui em cima dessa mesa. Aí volto para gravar depois, está lá aqui, eu achei. Então eu a esqueci aqui, eu a perdi. E posteriormente eu venho e recupero essa bem. Quando eu deixo essa caneta aqui, eu esqueço essa caneta, em nenhum momento existe a figura do abandono. Por que não? Porque para ver a coisa abandonada, eu tenho que ter o ânimo de abandonar. É preciso que haja essa vontade de abandonar. Então, eu esqueci essa caneta aqui na mesa. Todo dia eu venho gravar e largo ela aqui, nunca mais eu peguei. Portanto, eu abandonei. Eu pego essa caneta e jogo no lixo. Eu abandonei a caneta. A ideia do abandono tem que ter uma vontade. A coisa abandonada, para ser abandonada, é preciso que haja esse ânimo de abandono, diferente da coisa perdida. A coisa perdida não há necessidade. A coisa perdida, o nome já está dizendo, é um simples esquecimento. Qual é a diferença em termos de prova?
é que a coisa abandonada, ela é uma res derelicta. Portanto, quem se apropriar de uma coisa abandonada torna-se dono. Porque a coisa abandonada, ela não tem dono. Então, ela for abandonada, ela perdeu o dono. Portanto, quem se apropriar dela torna-se proprietário. Diferente da coisa perdida. Se você acha uma coisa perdida, você tem que devolver ao dono. E se você não souber quem é o dono, você deve devolver à autoridade pública. Pois, do contrário, você poderia até cometer crime de apropriação indébita. Pois, ao achar uma coisa perdida, significa dizer que ela não pertence a você. É diferente da coisa abandonada. Por isso que, para evitar qualquer problema, em prova ele vai deixar claro que para ser coisa abandonada, tem que haver esse ânimo de abandono, essa vontade de abandonar. Beleza? Seguindo agora. Vamos agora começar a fazer a classificação dos bens. Na verdade, o que mais a gente vai fazer aqui é distinção entre bens, classificação entre bens. A primeira ideia aqui é que os bens podem ser classificados em que eles são considerados em si mesmo ou reciprocamente considerados. O que são bens considerados em si mesmo? Que é quando você, para classificar o bem, você olha só para ele. Você não precisa levar em consideração nenhum outro. Então, por exemplo, essa caneta aqui. Ao longo da aula, a gente vai ver que ele é um bem corpóreo, uma coisa corpórea. Essa caneta, ao longo da aula, a gente vai ver que é móvel. No decorrer da aula, a gente vai ver que é fungível, que é indivisível. Para eu chegar a essas conclusões, eu olho só para a caneta. Eu não preciso levar em consideração ela em relação a nenhum outro bem. Você deve estar pensando, mas isso vale para tudo, né, Guerra? Não. Existe uma classificação chamada de bens principais e acessórios. Essa classificação de bens principais e acessórios, você sempre classifica levando um bem em relação a outro bem. Você sempre vai comparar um bem em relação a outro bem. Então, por exemplo, a fruta em relação à árvore. A fruta é acessório da árvore. A árvore é acessória do solo. Então, você considera sempre um em relação a outro bem. O retrovisor é acessório do carro. Sempre um em relação a outro. Portanto, quando eu falo reciprocamente considerados aqui embaixo, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a bens principais e acessórios. A maioria esmagadora das classificações está aqui em cima. A gente vai ficar a aula toda fazendo classificação aqui em cima. Só quando a gente falar de principal e acessório que a gente vem aqui para baixo. Beleza? Então, vamos começar a ver a classificação. Vamos para a primeira aqui. Os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos. O que são bens corpóreos? É aquele que a existência dele vai depender de uma existência material, de uma existência concreta. Então, bem corpóreo é aquele que é dotado de existência física, de existência material. É aquele que incide sobre ele um dos sentidos humanos. Então, um dos sentidos do homem vai incidir sobre o bem. Então, eu posso imaginar em quê? Eu posso imaginar no carro, eu posso imaginar o terreno, eu posso imaginar o computador, a caneta que eu citei, essa blusa, como bens corpóreos. Muito cuidado, porque a ideia do corpóreo é quando o sentido humano incide sobre ele. Portanto, a energia elétrica entra no rol de bens corpóreos, tá bom? Muito cuidado, porque a energia elétrica vai estar aqui nesse rol. O que são bens incorpóreos? Os bens incorpóreos são aqueles bens de existência abstrata, de existência ideal. Eles não têm uma existência concreta, eles têm uma existência abstrata. É o caso de quê? É o caso, por exemplo, do direito à sucessão, o direito à herança. É o caso do direito autoral, o seu direito a uma propriedade literária. Ele entra na categoria de bens incorpóreos. Então, por exemplo, o direito autoral, o direito de crédito, o direito à sucessão está aqui como incorpóreo. A casa, o carro, o computador está aqui como corpóreo. Apenas um pequeno detalhe é que os bens corpóreos, eles podem ser objeto de compra e venda. Eu posso vender uma casa,
eu posso comprar um terreno. Os bens incorpóreos não. Para os bens incorpóreos a gente não fala em compra e venda. Para bens incorpóreos a expressão melhor é cessão. Então muito cuidado, principalmente em prova discursiva, com essa expressãozinha cessão. Então para os bens incorpóreos a gente fala em cessão, beleza? Ou seja, eu cedo o meu direito autoral, eu cedo o meu direito de crédito. O problema é que a palavra cessão dá a ideia de quê? A palavra cessão dá a ideia de uma coisa gratuita, mas só ideia. Isso é uma coisa prática. Teoricamente, a cessão pode ser gratuita ou onerosa. Eu posso ceder meu direito autoral de maneira gratuita, mas eu posso cedê-lo de forma onerosa. A cessão pode ser onerosa, como poderia ser gratuita. Beleza? Então, um pouquinho de cuidado, pois quando eu uso a palavra cessão, eu estaria dentro dos bens incorpóreos. Falou? Vamos seguir? Vamos lá. A próxima classificação separa os bens em bens imóveis e imóveis. O que são bens imóveis e o que são bens móveis? Muito simples. Primeira ideia, primeira noção para a gente poder dissecar o código. Quando eu falo em bens imóveis, são aqueles bens que estão imobilizados, que eu não posso levar de um lugar para outro. Então, o bem está imobilizado em que eu não posso transportar ele de um lugar para outro. A casa, o terreno, são bens incorpóreos. São bens imóveis, perdão. O bem imóvel você pode até deslocar, desde que ele não sofra nenhuma alteração em sua substância, ele não sofra nenhuma perda. Os bens móveis são o contrário, são aqueles que você pode fazer o deslocamento. Essa camisa é móvel, eu posso transportá-la. Essa caneta que eu cito tanto, móvel. O carro, móvel. A bicicleta, móvel. Beleza? Joia? Então vamos lá. Os bens imóveis, a gente começa primeiro chamando a atenção dos bens imóveis por natureza, que vem a ser o quê? O solo e tudo quanto incorporar ele, natural ou artificialmente. Então aqui eu posso pensar em quê? Nas árvores. Eu posso pensar nas casas e etc. Então tudo aquilo que é incorporado a ele vai ser na categoria também de quê? De imóvel. Então, por isso que a árvore, a casa, as plantações entram nessa categoria aqui de tudo aquilo que é incorporado a ele. Beleza? Toma cuidado só numa coisa. Um artigo que banca adora, que é o artigo 80, que fala na figura dos bens imóveis para os efeitos legais. São os bens imóveis por força da lei. Um pouquinho de cuidado aqui. Ou seja, esses dois incisos, eles são considerados bens imóveis, não por uma questão da natureza, uma questão física. Não é o fato de eles poderem ser deslocados ou não. Nada a ver com isso. Eles são considerados imóveis porque a lei impõe, porque a lei estabelece dessa forma. É o caso de quê? Dos direitos reais sobre bens imóveis. Os direitos reais sobre bens imóveis são bens imóveis. Como assim, Guerra? A hipoteca... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus.
Tchau, tchau. Clique lá